É a tua sã doutrina, Senhor. Derrama sobre ele, Pai, a tua graça, Pai, a sabedoria do trono da graça dos céus, Pai. Vem abençoar o teu povo, curar os enfermos nessa manhã, Pai, e dar um dia de alegria para nós, para a noite. Nós cultuamos o Senhor todos os dias, mas que à noite a gente venha para a igreja e te cultuar novamente, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Paz do Senhor, queridos irmãos. Podeis sentar. É um prazer estar com os irmãos em mais esta oportunidade e no melhor lugar do mundo, na melhor universidade do mundo. Nem Princeton, nem Harvard, nem nenhuma universidade no mundo como essas que eu citei nos Estados Unidos é melhor do que esta, porque aqui nós aprendemos a palavra de Deus. Amém? Então é um tema deveras interessante, já bastante conhecido da igreja, a integridade da doutrina cristã. É um tema que se prega no dia a dia. A palavra de Deus por si só, ela nos leva a profundas reflexões sobre a integridade. Toda a doutrina, ela tem esse princípio de levar o homem à integridade nos diversos aspectos da vida. Nem todos aqui serviram ao exército, nem todos trabalharam em regime militar, mas eu convivi nesta área. E os regimes ditatoriais e os regimes propriamente ditos, principalmente os que trabalham com o regime militar, eles têm doutrinamento e são fiéis, estritamente fiéis ao doutrinamento. Então, a questão, o princípio da doutrina é importante nós conhecermos, porque ela nos ensina a responsabilidade de nós obedecermos os preceitos estabelecidos, pré-estabelecidos. Quando você adere a um partido político, você se filia a um partido político, por exemplo, você aceita automaticamente toda a doutrina do partido. E ali reza todos os preceitos, todas as normas, todas as regras, fidelidade partidária, o que pode, o que a legislação prevê ou não prevê, para que você não seja incorrido em erro e possa, inclusive, ser tolhido dos direitos como cidadão e como candidato no caso. Estou dando um exemplo para os irmãos entenderem como funciona. Na palavra de Deus, nós temos uma doutrina estabelecida por Deus, princípios estabelecidos, que se tornaram regras fundamentais de vida, de conduta. E no momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador em nossa vida, nós assinamos embaixo. Nós dissemos voluntariamente: eu aceito todos os preceitos ensinados na palavra de Deus, pregados por Deus desde o princípio da humanidade e corroborado com Jesus na cruz do Calvário. Então é fundamental nós fazermos alguns discernimentos e até conhecermos etimologicamente algumas palavras, para que possamos entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã. E por isso o tema, a integridade da doutrina cristã. Quando nós falamos em integridade, se nós buscarmos isso no radical, etimologicamente falando, essa palavra, ela quer dizer na sua origem o inteiro. Quando você diz uma pessoa é íntegra, ela é completa, ela é plena, ela é perfeita. Então a integridade tem esse sentido, você ser pleno, completo
na doutrina cristã. Porque se não houver integridade, você está sujeito às punições do que está previsto no estatuto maior, que é o estatuto da palavra de Deus. É o que está previsto na palavra de Deus. É o que está dito lá: se você obedecer, terás bênçãos. Se você não obedecer, estão aqui as consequências das obediências que você está tendo com relação ao estatuto, à norma, à doutrina, aquilo que você aceitou, aquilo que você admitiu dentro dos preceitos judaicos cristãos. Então, a verdade prática diz que a verdadeira doutrina cristã supre plenamente as necessidades da alma humana. Por quê? Porque o estatuto mais perfeito, modelo de conduta de vida que nós temos é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela transcende ao tempo, a épocas, a costumes, a estações. Ela está conosco alguns anos, por que não dizer alguns 1000 anos, que veio desde o tempo da formação, desde o tempo quando Moisés começou a estabelecer as primeiras regras de conduta de vida. Quando Moisés escreveu os livros pentateucos, e nos livros pentateucos ele já estabelecia para o povo judaico regras e normas de vida, não só para a obediência à palavra de Deus, mas para a plena necessidade da boa convivência, de saúde e também de comunhão com Deus. Quando Moisés estabeleceu como norma, como princípio, e depois da regulamentação da lei, no livro de Números, depois dos demais livros que regulamentavam o que estava escrito no 10º mandamento, porque a lei é assim. Quando nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional, ou na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa do Estado, a lei existe como essência, como são os 10 mandamentos. Depois da lei estabelecida, tem a regulamentação da lei. A regulamentação da lei, o que é que faz? Ela disserta a lei, disseca a lei nos seus vários princípios, nos seus vários capítulos e parágrafos, dizendo o que é que você tem que fazer, o que quer dizer a lei em cada norma, em cada determinação. E assim fez Moisés. Quando ele estabeleceu os 10 mandamentos, que Deus orientou para ele, depois Moisés teve cuidado de fazer, complementar a lei, a regulamentação da lei, explicando o que deveria fazer, como deveria agir o povo de Deus, para que eles fossem felizes e abençoados por Deus. E alguns princípios, até pela sabedoria de Moisés, que foi o primeiro legislador que nós conhecemos na história bíblica, e nos trouxe os 10 mandamentos que foi dado por Deus. Os 10 mandamentos, irmãos, são regra de fé, são base das maiores, ou dos maiores países que têm os 10 mandamentos como Constituição. Por exemplo, Estados Unidos da América é um pouquinho diferente, vamos supor. A Constituição americana, ela é enxuta, ela tem exatamente mais ou menos o perfil dos 10 mandamentos, coisas básicas. Nós aqui do Brasil é que temos uma coxa de retalhos. Todo ano se emenda a lei e a emenda vai ficando pior do que o soneto, né? Então vou fazendo remendos na lei. Então, evidente, quanto você mais remendo faz na lei, mais furo, mais problema nós temos na legislação. Os Estados Unidos da América, como é um país evangélico, e também tem uma origem judaica muito forte, porque os seus colonizadores e os grandes empresários, os grandes empreendedores americanos são judeus, eles se pautaram basicamente no modelo de estatuto colocado pela Bíblia. Então,
Só como a lei é enxuta e objetiva, lá se cumpre a lei. Rigorosamente se cumpre a lei. Lá, se você estiver atravessando uma rua, está escrito pare, stop. Não interessa se vem carro, se vem cachorro, se vem gato, se não vem ninguém, está vazia. Você olhou para o lado, está vazio, está escrito que você tem que parar. Não interessa se vem gente ou não, está escrito pare, você tem que parar. Se o guarda lhe vir atravessar a rua, mesmo não tendo ninguém passando, ele manda, chama, e você vai receber uma multa, uma advertência. É assim. A lei lá é cumprida. Porque é uma lei enxuta e há uma preocupação com a integridade física das pessoas e também com a integridade moral das pessoas. Então, a lei é nesse sentido que Moisés se preocupou em criar o estatuto e criar a escritura divinamente inspirada por Deus, para que criasse preceitos e normas de boa conduta e de convivência, que desse condição para que o povo vivesse bem, com saúde e em comunhão com Deus. Quando Moisés diz, por exemplo, quando o judeu